E aí, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você saberia a diferença do tratamento dado aos gastos realizados na fase de pesquisa e na fase de desenvolvimento de um ativo intangível gerado internamente? Esse que é um assunto que está lá no pronunciamento técnico CPC 04, um assunto de contabilidade avançada. Importantíssimo para você que está estudando, hein? É importantíssimo que você saiba diferenciar esse gasto realizado na fase de pesquisa e aquele gasto realizado na fase de desenvolvimento. Então, só para a gente se situar, depois a gente analisa algumas partes teóricas que estão lá no CPC 04. Só para a gente se situar, vamos fazer um exemplo. Então, suponha que eu tenho uma indústria farmacêutica. Bom, dentro dessa indústria farmacêutica, eu tenho ali um setor responsável por pesquisas, né? Pesquisas e desenvolvimento de novas patentes. Então, suponha ali que eu tenho minha equipe trabalhando no desenvolvimento de um novo produto, né? De um novo produto que vai auxiliar a cura ou a melhora, né? O tratamento de alguma doença específica, né? Então, eu tenho ali uma fase inicial, eu chamo isso de fase de pesquisa. A entidade ainda não consegue, nessa fase inicial, definir claramente se ela vai realmente gerar benefícios econômicos futuros através desse novo produto que ele está tentando desenvolver, tá bom? Então, olha só, a fase de pesquisa é aquela fase inicial, né? Eu sei que eu tenho um problema, eu estou querendo resolver esse problema, eu estou trabalhando nisso, né, com minha equipe, né, no desenvolvimento de um novo produto, mas eu ainda não sei se eu vou ser efetivo ou não, né, nesse meu desejo, nessa minha meta. Além disso, eu também não sei se realmente lá no futuro, quando eu provavelmente conseguir desenvolver esse novo produto, se eu vou ter demanda para isso, né? Então veja que é uma fase ainda muito inicial. Portanto, esse gasto realizado na fase de pesquisa, ele é tratado como despesa, ele é apropriado como despesa, ou seja, eu não ativo esse gasto realizado nessa fase inicial. Bom, a fase de desenvolvimento, né? Então essa é a palavra-chave, desenvolvimento, já é uma fase avançada, né? Mais à frente, onde a entidade já consegue definir uma demanda para esse produto, já consegue definir como esse produto vai gerar benefícios econômicos para a entidade, seja através do uso, seja através da venda desse item. Ela já consegue também comprovar que há viabilidade técnica, financeira para concluir esse item, há intenção de concluir esse item e assim por diante. São diversos requisitos que a gente vai ver que a entidade deve demonstrar para que na fase de desenvolvimento a entidade então deva ativar esses gastos. Então cuidado, hein? Falou em fase de pesquisa, a gente vai pegar esses gastos realizados durante essa fase, apropriar como despesa. Falou em fase de desenvolvimento, a entidade vai ativar esses gastos lá no intangível. Obviamente que, desde que reconhecidos alguns critérios de reconhecimento que a gente vai ver logo aí. Se a entidade não consegue definir exatamente quando que se terminou a fase de pesquisa, quando que iniciou-se a fase de desenvolvimento, ela trata tudo como fase de pesquisa, ou seja, todos esses gastos realizados nesse projeto serão apropriados como despesa. Maravilha, então vamos dar uma olhadinha aqui nessas exposições do CPC 04, que trata de intangível e cai muito em prova, né? Então olha só, para avaliar se o intangível gerado internamente atende os critérios de reconhecimento, a entidade deve classificar essa geração na fase de pesquisa ou na fase de desenvolvimento. Caso a entidade não consiga diferenciar a fase de pesquisa da fase de desenvolvimento, o gasto com esse projeto deve ser tratado como incorrido apenas na fase de pesquisa. Então vamos lembrar disso aqui. Devemos fazer essa divisão. Quando o gasto, então, for com pesquisa, a gente vai ver, será lançado como despesa do período. Se o gasto for tratado aqui na fase de desenvolvimento, vai ativar desde que atendidos alguns critérios que a gente já vai ver. Se a entidade não conseguir fazer essa subdivisão, a gente entende que o gasto ocorreu na fase de pesquisa, ou seja, seria uma despesa. Maravilha? Então isso aqui cai demais. Isso aqui, também retirado do CPC 04,
despenca em prova, tem despencado em prova. Então olha o que ele fala na fase de desenvolvimento. Um intangível resultante da fase de desenvolvimento deve ser reconhecido. Reconhecido onde? Lá no ativo intangível, né? Somente se a entidade puder demonstrar todos os aspectos a seguir enumerados. E aqui, obviamente, que na sua prova ele não vai dar todos os aspectos, ele vai dar alguns desses aspectos só para te falar, olha, meu amigo, se ele não falar de forma clara, ele vai falar alguns desses aspectos só para você entender que está ali no momento da entidade reconhecer no ativo esses gastos na fase de desenvolvimento. Então só cuidado, hein? Só cuidado que muitas vezes as bancas são maldosas e elas falam, olha, o projeto já está na fase de desenvolvimento, mas a entidade ainda não conseguiu comprovar a viabilidade técnica ou recursos financeiros, não conseguiu comprovar a demanda de mercado desse produto. Então, na verdade, ele fala que está na fase de desenvolvimento para induzir você a ativar esse gasto, mas logo depois ele diz que um desses requisitos ainda não foi cumprido. Então, cuidado, não é porque está na fase de desenvolvimento que necessariamente vai ser ativado. Vai ser ativado desde que cumprido esses requisitos. Obviamente que na hora da prova ele não vai colocar todos, senão o enunciado ficaria gigante, ou a alternativa ficaria gigante. Ele vai falar algum desses requisitos só para você entender que esses requisitos, então, enfim, foram cumpridos. Beleza? Maravilha. Então, olha só. Quais são os aspectos, né, a serem cumpridos para que esses gastos na fase de desenvolvimento sejam, enfim, ativados? Então, olha só, viabilidade técnica para concluir o ativo intangível, de forma que ele seja disponibilizado, seja para o uso, seja para a venda. Então, eu tenho essa viabilidade técnica, né? Além disso, eu tenho a intenção de concluir esse item, né? Pô, eu poderia ter só a viabilidade, mas não tem intenção. Se eu não tenho intenção, então não seria um item que me gerará benefício econômico futuro, né? Então eu tenho intenção de concluir esse item, seja para usá-lo ou para vendê-lo. Além disso, não basta ter intenção, óbvio, eu tenho que ter a capacidade para usar ou vender esse intangível, né? Imagina que eu gero um intangível que ele é imprestável, aí não vai gerar benefício econômico futuro para mim. O item D fala exatamente disso, a forma como o ativo intangível vai gerar benefícios econômicos futuros para a entidade. Entre outros aspectos, a entidade deve demonstrar o que? A existência de demanda, né? Olha lá, a existência de mercado para esses produtos ou para o próprio ativo intangível, ou caso este se destine ao uso interno, qual que é a sua utilidade. Então, veja que ele está falando o seguinte, né? Como vai gerar benefício econômico futuro, seja através do uso, seja através da venda. Beleza. Eu tenho disponibilidade de recursos, né? Recursos técnicos, recursos financeiros e outros recursos adequados para concluir o desenvolvimento e usar ou vender esse item. E eu tenho ainda, obviamente, a capacidade de mensurar com confiabilidade esses gastos atribuíveis a esse ativo intangível nessa fase de desenvolvimento. Então, só para a gente consolidar, lembre-se que esses gastos desse intangível gerado internamente, eles serão subdivididos em fase de pesquisa e fase de desenvolvimento. Fase de pesquisa, vai ser apropriado como despesa, e a fase de desenvolvimento vai ser ativado no ativo intangível, obviamente que desde cumpridos os requisitos. Isso tem caído muito em prova. Peguei uma questão aqui para a gente brincar. Olha lá, software em fase de desenvolvimento de projeto interno é exemplo de ativo intangível a ser reconhecido em que os custos incorridos só podem ser capitalizados após a possibilidade de determinação de viabilidade tecnológica, se for possível medir os fluxos de benefícios econômicos futuros atribuídos a esse ativo e ainda se houver a intenção de uso ou venda. Então veja aqui, ele não deu todos os requisitos, né? Senão seria uma afirmativa muito grande. O que ele quis dizer aqui na prática é o seguinte, meu amigo, sabe aqueles requisitos que devem ser cumpridos para que a entidade possa, enfim, ativar aqueles gastos na fase de desenvolvimento? Pois é, eles foram cumpridos. Ele deu aqui alguns dos itens, né? Portanto, a afirmativa está correta, né? A afirmativa está correta. Então, obviamente, ele não vai dar todos os requisitos, ele vai dar alguns, só com uma dica, olha, aqueles requisitos foram cumpridos. Mais uma, né? Mais uma aqui do CESP de 2018, um ativo proveniente de projeto de desenvolvimento
somente poderá ser classificado como intangível se a empresa for capaz de demonstrar a viabilidade técnica de concluir o desenvolvimento do ativo, se houver a comprovação de geração efetiva de resultados, ou seja, benefícios econômicos futuros, né? É verdade. E se a empresa tiver a intenção de concluir o desenvolvimento desse ativo e a capacidade de usá-lo e vendê-lo. É verdade, novamente ele deu aí vários requisitos, não deu todos, mas deu vários. Isso aqui está correto. Isso aqui tem caído muito em prova, hein? Espero que você tenha gostado dessa dica. Aproveito para convidá-lo a conhecer aí as minhas redes sociais. Procure aí Profigor Sintra, Profigor Sintra tudo junto, lá no Instagram, no Facebook, assim como no YouTube. E também convidá-lo a seguir as redes sociais do Direção Concursos. Afinal, dicas diárias, aulas diárias são disponibilizadas gratuitamente para vocês. Não pode perder, hein? Um grande abraço e até a próxima dica.